Olá, meu amigo e minha amiga. Já notaram que tem pessoas que nascem para atrapalhar a vida dos outros? Já pensaram nisso? E pior que não é pobre, não é nada disso, não. Pessoas instruídas têm prazer. Sabe qual é o nome disso, pessoal? Psicopatia. São pessoas que adoram ver o sofrimento dos outros. São pessoas que se agradam em ver pessoas sofrendo. E se nota que a pessoa é feliz, que a pessoa tem paz. E muitas vezes a paz não é dada através de bens materiais, não. Eu conheci gente que praticamente não tinha nada na vida e quem me dera ser tão feliz como aquelas pessoas. A pessoa tem o prazer de acordar de manhã, ela tem um pãozinho lá amanhecido para comer e um café, mas ela tem um sorriso no rosto o dia inteiro. E essas pessoas se incomodam com isso. Bom, mas vamos falar aqui, né, de pessoas que estão sofrendo muito e muitos não têm força mais. São aposentados por incapacidade, tanto temporária como permanente, e têm os seus benefícios cessados por alta no INSS, que tem uma moral muito grande, né, para dar alta, para fazer revisão, para fazer pente fino, para falar de irregularidades e fraudes. Nossa, que instituição moralista é essa, não? Né? E começa do presidente, começa do ministro, começa lá do maior cargo do país. Como esses caras têm moral para se falar em fraude, né? Bom, a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, é o que eu falei. A pessoa está impossibilitada total, permanentemente, para exercer qualquer função. É considerado aí incapaz até de participar de programa de reabilitação. Mas isso acontece. Quando não é o INSS que encaminha, é a própria justiça. Muitos aposentados se deparam com situações delicadas de terem os seus benefícios cessados após uma avaliação médica do INSS que indica que essa pessoa não está mais incapacitada. Agora, essa avaliação, que eles chamam de perícia, né? Em muitos casos eu não chamo isso de perícia, porque não olhar na cara do segurado, não examinar o segurado, não ouvir o que o segurado, que é a pessoa que está doente, que está com problema, para dizer qual é o estágio, como ela está se sentindo, olhar a documentação muitas vezes de tratamentos médicos, de tratamentos contínuos, e aí o cara em 2, 3 minutos manda sair da sala e indefere, porque ele alega que a pessoa está coradinha e ela não tem mais incapacidade. Quer dizer, que moral que esses caras têm para fazer uma coisa dessa, né? É só o que eu pergunto. O INSS, ele tem autonomia para fazer essas revisões periódicas, de realizar essas avaliações para confirmar se ainda existe uma condição de incapacidade persistente. Essa prática está amparada na Lei 8.213 de 1991, pessoal, que dá essa autonomia pelo INSS ser o administrador dos benefícios previdenciários. Dessa forma, não é só aposentado por invalidez. O auxílio-doença, que é a incapacidade temporária, o benefício de prestação continuada, as pessoas com deficiência, todos são prejudicados, porque todos são tratados muitas vezes dessa maneira, desde do primeiro atendimento até a chegada da perícia. Muitas dificuldades com burocracia, muitas dificuldades com o sistema do INSS, que é um sistema ultrapassado, e é o que eu falei, parece que não há interesse nenhum em se corrigir esse tipo de problema. Por quê? Porque se tiver tudo certinho, andando, a engrenagem funcionando direitinho, se tem controle. E aonde se tem controle, não dá para se desviar 6 bilhões e 300 milhões de reais. Por isso que não tem nenhum tipo de vontade desse tipo de administrador que nós estamos tendo aqui, tá? Hoje, para fazer isso. Tem gente que está me falando que esse rombo aí, deixa eu esclarecer uma coisinha, vem lá de 2019. Como sempre, eles não têm culpa de nada, né? É culpa lá do governo anterior. 2019, quem estava no governo assinou uma medida de cara para evitar fraudes no INSS. Quem está falando que vem lá desde 2019, não. Já vem lá desde 2016. Você que fala besteira aí, pesquisa um pouquinho. As fraudes já vinham lá desde 2016. Em 2019, o governo do ódio assinou uma medida provisória para evitar esse tipo de fraude. O que aconteceu agora, que veio o governo do amor, retirar essa medida. Então abriu a porteira. Abriu a porteira. E quem estava ganhando dinheiro com esses descontos irregulares? A maioria todos sindicatos. Vocês se lembram que o governo anterior acabou com o imposto sindical? Quase faliu os sindicatos e os caras tinham que arrumar um jeito, né?
de colocar verba para sustentar o bando de pelego, que sindicato aqui no Brasil só serve para isso, né? Um bando de pelego ganhando dinheiro e fazendo acordo para levar o deles. E o que acontece? Eles arrumaram um jeitinho, vamos sugar. Inclusive até o irmão aí, que leva o nome de Frei, só se for Frei do capeta. Bom, se durante a perícia for constatado que houve melhoria, apesar que eu acho que é toda a família, não é só o dito cujo, não, é o irmão, é filho, é tudo. Bom, para um bom entendedor aí, um pinga-letra, né? Se durante a perícia médica for constatado que houve melhora na condição de saúde do segurado, que ele está apto a trabalhar, seja total ou parcial, viu, pessoal? Hoje em dia, não precisa estar totalmente curado, não. Tem gente com incapacidades sérias aí, com sequelas sérias, e o INSS está mandando para reabilitação para arrumar um jeito de colocar essas pessoas no mercado de trabalho de volta. Não importa. Hoje que eles dizem, né? A medicina está avançada, a tecnologia está avançada. Hoje, muitos benefícios que foram concedidos há tempos atrás, hoje já não seriam mais. Exatamente por isso. Nós sabemos que teve avanço tecnológico, por exemplo, em próteses, em órteses, em cirurgias, em medicações, né? Por exemplo, para distúrbios mentais, para tratamento de problemas psiquiátricos. Mas isso não quer dizer que é todo mundo que pode retornar ao trabalho. Esse processo de alta do INSS gera preocupação, gera insegurança, gera incerteza, gera revolta, gera tudo. É o que eu falo. Quem que recebe um benefício do INSS pode afirmar que quando chegar o dia do pagamento, o dinheiro vai estar lá. Hoje não precisa ser chamado para, por exemplo, participar dessa perícia presencial na agência. Hoje a inteligência artificial, ela faz uma perícia. E se encontrar uma vírgula no lugar errado, pronto, já é suspenso o pagamento. Ninguém tem segurança. Você que está recebendo benefício do INSS, que acha que você está sendo injustiçado, e com certeza deve estar, é você e milhões que estão nessa situação. Então, para vocês terem a ideia, as pessoas muitas vezes, a gente tem mania de olhar, eu estou sendo injustiçado. Não. Esse desvio que teve desse dinheiro que não foi autorizado de desconto, vocês têm ideia de quantas milhões de aposentados, de pensionistas, de segurados que foram surrupiados? São milhões de pessoas. E o gozado de tudo. Agora, nós ouvimos aí uma declaração que se você quiser o seu dinheiro de volta, você tem que pagar advogado para você entrar na justiça e pedir o que é seu, que foi roubado de você. É a mesma coisa que o ladrão te roubar lá na esquina e o delegado falar para você, entra na justiça. Só que você tem que pagar advogado para tirar o que era seu lá do ladrão de volta. É isso, pessoal. Ou não acordaram ainda. Tem gente aqui que não acordou para a vida ainda. Tem gente aqui que aplaude. Bom, a alta não significa necessariamente que o segurado ele deva retornar imediatamente para o trabalho. Isso diz o INSS. Mas sim que a avaliação do perito semideus, a incapacidade que justificava que o benefício fosse concedido já não existe mais. Ou então ela é passível de reabilitação. O INSS, nesses casos, ele manda para reabilitação profissional, como eu falei. Após a comunicação da cessação do benefício, o segurado vai receber uma carta de alta informando a decisão e orientando sobre prazos para eventual contestação. É fundamental que você fique atento, tá? Se você quiser participar da comédia, que é a junta de recursos do INSS, faça isso. Mas você tem o prazo de 30 dias, tá? Que é um teatrinho montado no INSS para falar que te dão direito a recurso. O gozado é que todo mundo que recorre ali não muda nada, fica sempre favorável ao INSS. Existe só para falar que tem. O segurado que não concordar com a alta, ele pode entrar lá, diretamente através do portal, no recurso, ou comparecer na agência, tá, do INSS. Mas você tem que apresentar documentos novos que comprovem a incapacidade, laudos atualizados, para desencargo de consciência. Só que eu vou dar uma dica para você, não precisa ficar esperando a boa vontade desse teatrinho para você entrar na justiça não, tá, pessoal? Você pode entrar na justiça mesmo com o recurso nesse teatrinho do INSS aí, sem ter nenhuma definição, você entra na justiça. Não perca tempo, porque o processo judicial é longo, é demorado e não é fácil. E eu sugiro, procure um advogado, um defensor público, para garantir que todos os argumentos e provas sejam corretamente apresentados, tá?
Muita gente, às vezes, desvaloriza o trabalho do advogado, mas não pode, pessoal. Se precisa entrar com um recurso, uma apelação, é necessário um advogado. Você até consegue entrar com ação sem o advogado. Você comparece lá na Justiça Federal com seus documentos, com a negativa do INSS, com toda a documentação, você consegue. Mas aí é o grande problema. Se tiver um entrave no meio do processo, precisa de um advogado. E se você contrata um advogado, faz um acordo, quando sair a sentença favorável, ele descontar os honorários dele dos atrasados, é melhor do que você ter que contratar e pagar na hora, porque muitas vezes você não vai ter o dinheiro disponível. Então tem que se pensar, tá? E essas cessações, elas causam um impacto profundo, não é só na vida do segurado, tem uma família por trás. E isso é terrível. Muita gente fica emocionalmente, financeiramente quebrado. E muita gente não tem força para lutar. Como é que uma pessoa doente, incapacitada, uma pessoa que sempre foi independente, que sempre andou com as próprias pernas, de repente se vê precisando de favores? É legal a gente saber que tem pessoas que nos amam, que a nossa família nos ampara, mas isso é da pessoa. Eu mesmo sempre fui um cara que a minha vida inteira andei com as minhas pernas. Numa situação como essa, já pensou ter que ficar pedindo ajuda, ficar dormindo na casa de alguém porque foi despejado? A gente se sente... Eu já passei por dificuldades assim, né? E não é fácil. E tanto é que era assim, eu dava um jeito o mais rápido possível, mas eu não estava doente. O problema é quem está no INSS numa situação dessa, está debilitado, está com a saúde debilitada, está incapacitado de trabalhar. E aí, como é que faz? Alguns casos acontecem, tá, que quem está de incapacidade total e permanente, o INSS concede aí o auxílio-doença, né? Ele converte para o auxílio-doença, isso acontece na reabilitação, ou mesmo o auxílio-acidente, tá, pessoal? Que é aquela que você ficou com uma sequela, que diminuiu a sua capacidade, e é um benefício entre a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença, na minha opinião, é o melhor. Porque praticamente você vai receber metade do seu salário, vai retornar ao trabalho, receber o seu salário mais essa indenização do INSS até você se aposentar ou falecer. Quer dizer, financeiramente, querendo ou não, é uma ajuda. Ah, mas ninguém quer ficar com uma incapacidade, ninguém quer ficar com uma sequela definitiva, mas acontece, é o que eu falei. Qualquer um de nós está sujeito a isso, né? E já que aconteceu, vamos tentar procurar de uma maneira que fique, pelo menos, menos peso em cima das costas, né? Que, como aposentado por invalidez, depois da reforma da Previdência, se for um acidente fora do trabalho ou uma doença que não está relacionada ao trabalho, receber 60% do que recebia quando estava na ativa. Isso é um absurdo. Tem gente aí que fala que eu sou isso, bolsonarista, que eu meto o pau até na reforma da Previdência. Esse é um ponto inadmissível. Uma semana antes da reforma, a pessoa recebia praticamente 100% daquilo que tinha. Aí promulgou a reforma, no dia seguinte a pessoa recebe 60%. Que cálculo maluco é esse? E muitos já não conseguiam viver com 100% do salário. Como é que vai viver com 60%? Ah, mas diminuiu o tempo de contribuição para 15 anos. E 20 anos para homem, se ultrapassar esse tempo, recebe 2% a mais por cada ano que ultrapassar. E sim, mas para ele conseguir alcançar o patamar que tinha quase de 100%, quantos anos a mais tem que ter trabalhado? E não é todo mundo, todo homem que tem 20 anos de contribuição e toda mulher que tem 15. Quer dizer, eu tento ser justo, pessoal, não é governo, é isso e aquilo, entendeu? Hoje em dia, se esses caras que tivessem fazendo um bom governo, uma boa administração, independente da ideologia, eu estaria falando a favor. Ó, tá saindo coisa boa, tá... Agora são um bando de tranqueira que roubam até velhinhos e aposentados. Você quer que eu fale bem dessa gente? Fora o roubo nas outras estatais, né? Em fundos de pensão, em emendas, PIX, em comprar deputado, senador, fora tudo isso, quer dizer, e tem gente aqui que fica bravo que eu falo,
Geralmente, quem fala assim, tem uns que colocam aqui, eu gostava tanto do seu canal, mas você está falando de política. É que não entendeu ainda que o INSS é um órgão político. Ou então é que aquela gente que não aguenta ouvir a verdade, né? Que você quer torturar essas pessoas, é você jogar a verdade na cara delas. Isso é uma tortura. Parece que elas estão lá sendo torcido o corpo, que nem o pescoço de uma galinha, quando eles ouvem a verdade. Eles não suportam a verdade. Que eles querem viver no mundo da fantasia, né? E aqui no canal, se você é uma dessas pessoas que eu estou falando, você está no lugar errado. Porque aqui você só vai ouvir verdade, tá bom? Meu amigo e minha amiga que estão chegando a primeira vez aqui no canal, sejam muito bem-vindos. Aproveite todos os conteúdos, tá, pessoal? É um conhecimento que é necessário ter para lidar com o INSS, tá? Vai minimizar os problemas e vai ajudar, graças a Deus, eu já consegui ajudar muita gente aqui, né? Então isso já me felicita em vir aqui fazer esse trabalho aqui, tá? Eu espero que você não precise, mas se precisar, procura aqui no canal que você vai encontrar muita coisa boa que vai te ajudar, tá bom? Gostou do trabalho? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado com novos conteúdos. Meu amigo e minha amiga que sempre me incentiva a estar aqui, né? Muitos estão comigo aqui há anos já, desde o início do canal. Que Deus abençoe aí a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, tudo de bom, pessoal. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.